Olá a todos, eu me chamo Gabriel Prata e vim aqui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de Ciências de Dados e Big Data da PUC Minas. O tema escolhido foi Acidentes de Trânsito em Rodovias Federais e Predição de Fatalidade dos Envolvidos. A malha rodoviária é a principal forma de locomoção do país no que tange o deslocamento de produtos, matérias-primas, alimentos e combustível. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, a CNT, em 2018 ela afirma que o maior meio de transporte de carga brasileiro é feito usando as rodovias, por onde cerca de 61,1% da carga é transportada. O Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito, ficando atrás apenas da Índia e da China. Nosso problema é que cerca de 82% dos acidentes de trânsito são com vítimas. No período que nós vamos analisar, de 2019 a 2021, vemos que esse comportamento ele é bem parecido em todos os anos, né? Chegando aí quase a 82%. Né? Em 2019, né, chegamos aí a quase 56 mil acidentes com vítimas. Tendo em vista esse grande percentual, né, nesse estudo, nós queremos entender os fatores que contribuíram para esses acidentes acontecerem. E aí, para nos auxiliar, utilizamos aí a metodologia do método 5W, né, que nos possibilita enxergar com clareza, né, o problema proposto, né, utilizando essas 5 perguntas. Né? O porquê? O alto índice de acidente com vítimas nas rodovias federais. Quem disponibiliza esse arquivo? São os dados abertos do governo brasileiro, né, disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal. O que? Analisar o comportamento dos acidentes e o estado das vítimas. Onde? Em todas as rodovias federais brasileiras. Quando? Está sendo analisado aqui 3 anos, né? 2019, 2020 e 2021. Vamos começar com o nosso objetivo de classificar e prever, fazendo uso de algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, a potencialidade de acidente com vítimas ou sem vítimas em trechos das rodovias federais brasileiras. Né? O aprendizado de máquina supervisionada é aquele que, a partir de resultados conhecidos, eu posso usar aquilo que eu já sei para prever cenários que eu ainda não sei. Chegamos na etapa de coleta de dados. Aqui nós vamos trabalhar basicamente com 3 arquivos. Né? O principal dele são as informações de acidentes, né, agrupados por ocorrência, ou seja, aí cada tupla desse arquivo, né, é um acidente de trânsito com as suas características, né, do período de 2019 a 2021. Utilizar também um arquivo com a extensão de malha rodoviária federal, né, disponibilizado pelo DENIT, né, que tem a informação de quantos quilômetros de rodovias estão construídas por o F, né? Seja pavimentada ou não pavimentada, tem algumas características. Tá? E aqui vamos usar tipo uma tabela de depara para auxiliar, né? Que é uma informação de regiões por unidade federativa do Brasil, né? Ou seja, a Minas Gerais é do Sudeste, né? E o interessante é que ela já está disponibilizada numa API, já no Python, né? Pelo IBGE. Então é uma chamada muito simples e é muito fácil criar um data frame para a gente utilizar essa tabela de apoio aí nos nossos estudos. O processamento e o tratamento de dados, nós utilizamos aqui o Google Colab, uma ferramenta, uma máquina virtual da Google, né, com a versão do Python de 3.7.14. Interessante aqui que ela usa todos os recursos da máquina virtual, né? Nenhum recurso da sua máquina local é utilizado, né? Então isso é interessante. Você pode ter um notebook aqui ruim, né? E você usa toda aí a estrutura do Google para estar processando seus dados, né? Lógico que existe um limite, né? Todos esses dados nós subimos aí para a nuvem do Google Colab, né? Descompactamos eles e unificamos o principal deles, que é o de acidentes, em um único data frame, né? E aí começamos o tratamento desse dado, né, aí utilizando algumas funções importantes, né? Uma delas aí é a info, né, que ela traz um breve resumo do data frame, listando todos os campos deles e qual é o tipo de dados de cada campo deles, né? E o uso de memória. E aí, nesse
nós passamos esse parâmetro aqui de Memory Use Deep, né, que ele vai fazer aqui uma apuração mais a fundo do uso de memória desse data frame. Hoje o espaço acho que é um pouco concorrido, então é importante, né, ter esse controle. Como a gente vai importar o dado bruto, né, e vamos trabalhar ele e depois fazer todo o tratamento, executa esse comando novamente para ver se realmente houve um ganho, né? Ou seja, o data frame inicial estava com 200 megas, fiz todos os tratamentos dele e depois disso ele estava com 100 megas. Legal, aí conseguimos economizar 50% de uso de memória. Outra função muito importante é o SNU, né, que vê aí a quantidade de dados nulos, né? Muitos modelos de machine learning não trabalham com nulos, né? Então sim, é preciso tratar, e pode utilizar aí o Drupana, que ele apaga os registros nulos, né? Outra função muito importante a ser usada é o Duplicated, né, que ele vai verificar duplicidade de registros, né? Como essa tabela ali tem um campo chave, né, que é o ID do acidente, né, então fica muito fácil verificar e excluir as duplicidades, né? Outro comando importante também é o drop, para excluir colunas que não vamos utilizar na análise, algo que não interessa, né, não vai agregar valor, né, e está ali ocupando espaço, dropa essas colunas e ganhamos aí um pouquinho de memória, né? Já com os dados já preparados e tratados, vamos começar a análise e exploração de dados, né? Então utilizamos aqui scripts em Python, né? Basicamente gráficos para auxiliar, né? Utilizando a biblioteca Seaborn, a Potlet Express, Folium e Matplotlib, né? E aí, para fazer essa exploração, fazemos algumas perguntas e vamos tentar aí obter respostas desses dados para facilitar a análise, né, e ter insights, né? Então, aqui temos alguns exemplos, né, como qual ano teve mais acidente, como é que foi essa evolução de acidentes por ano e mês, né? Outra pergunta aí importante é qual BR teve mais acidentes e a sua letalidade, né? Isso aí é muito abordado em jornais, né? Rodovia da morte, né? Para saber qual é a BR que tem mais letalidade, a mais perigosa, né? Então vamos demonstrar aqui alguns gráficos que nós utilizamos para fazer as análises, né? Então aqui no primeiro caso que eu trago para vocês é qual ano teve mais acidentes e como foi essa evolução por ano e mês. Então aqui num simples gráfico de barra, né, podemos ver que 2019 teve mais acidentes, uma queda em 2020 e depois volta a crescer em 2021. Né? Quando a gente expande esse gráfico aqui para fazer esse histograma aqui, né? Não, histograma não, perdão. Esse andamento de ano e mês, né? A gente consegue ver a cronologia, conseguimos aqui ver, né, que com 2019 ele já vem embaixo e vai subindo o comportamento e chega aqui em abril de 2020 tem uma queda bem acentuada aí de quase de 20% aqui em relação ao mês anterior, né? E essa queda aqui é algo sazonal, algo que aí enfrentamos, né, no mundo inteiro, que foi a pandemia de Covid-19, né? Então, em abril foi o momento da primeira onda e que o Brasil teve as medidas protetivas mais rigorosas de lockdown, então as pessoas não saíam de casa, né? Então, menos circulação de carros, menos acidentes, né? E aí, logo depois você vê que como vai voltando o fluxo, vai aumentando os acidentes, né? E aqui em 2021 foi a segunda onda e também tem uma queda pequena e depois volta a aumentar. Outra análise que nós fizemos foi em qual dia da semana, a fase do dia, hora e condição climática ocorre mais acidentes. Bom, podemos ver aqui nesse gráfico, né, que no horário das 18 horas, às 6 horas da tarde, é o que tem mais acidentes de trânsito, né, ali, 17, 18 e 19. Né, quando tem aí agrupado aí bastantes acidentes, né? E o dia da semana a gente vê aqui que sábado e domingo, né, são o ponto alto aí de acidentes, né? Ou seja, o próprio final de semana, né? É que quando nós brasileiros temos o costume de passar um final de semana fora e pegar uma rodovia, né? Aí aumenta
o fluxo de trânsito também aumenta os acidentes, né? Uma hipótese. E aí a própria Polícia Federal ela já quebra esse dado aí por fase do dia, né? Ele cria aqui um pleno dia, anoitecer, plena noite, um amanhecer. A gente verifica que é em pleno dia que acontece a maior parte dos acidentes, né? E também as condições climáticas de acidente, né? Então, assim, vê que céu claro, que é o ponto mais alto, né? Fazendo sentido aqui com o pleno dia, né? Mais importante aqui é observar que tem algumas características que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, sol. O sol também não é céu claro, então não fica muito claro. Então, assim, quem está fazendo essa análise pode passar esse questionamento, né, para o pessoal lá da área de desenvolvimento, lá que desenvolve o software de boletim de ocorrência virtual, né, para entender ou mesmo tirar, né, essa opção que talvez não faça sentido, né, assim como o vento também. Aqui nessa análise que eu trago para vocês, nós utilizamos o mapa de calor, né, é um método que está sendo muito utilizado ultimamente, né, e aqui a pergunta que seria qual é a hora mais letal durante a semana, né? Aí a gente consegue ver aqui que é 18 e 19 de sábado e domingo, né? Acompanhando a tendência da quantidade de acidentes que nós vimos do gráfico anterior, né? Então esse gráfico aqui ele consegue colocar com mais cor aonde está o maior volume de fatalidade. Bom, vamos começar a criar aí os modelos de machine learning, né? Como já falei anteriormente, né? Vamos utilizar aí um modelo de aprendizado supervisionado, né? O objetivo é classificar o acidente com vítima ou sem vítima, né? Isso aqui é a variável alvo, né? E ela é binária, né? 0 ou 1, porque é assim que entende a maioria dos modelos, né? E nós vamos utilizar os 5 algoritmos para fazer essa avaliação, né? Vamos usar o Naive Bayes, vamos utilizar o aprendizado baseado em instâncias, que é o KNN, árvore de decisão, floresta aleatória e o XGBoost, né? E esses modelos, né, eles vão ser avaliados, né, por essas métricas, né, que é a acurácia, precisão, revocação, F1 score, o tempo de execução, que é muito importante, né, quanto tempo ali o modelo leva para calcular, né, a matriz de confusão e a validação cruzada. Tá? A metodologia que eu utilizei aqui, né, primeiro o modelo vai ser executado com as suas configurações padrões, né? Não vamos mexer em nenhuma configuração e vamos obter aquele resultado, né, da sua acurácia, enfim, todas essas métricas. E depois vamos utilizar o Grid Search CV, né, que ele é uma ferramenta para otimizar, automatizar essa configuração de padrões, né? Então eu passo algumas configurações, né, defino um range de valores que eu quero para aquele parâmetro, né, e aí ele faz essa automatização desses vários testes, né, e aí ele diz qual é o melhor parâmetro que ele achou, né, com a melhor acurácia, né? E aí com esse hiperparâmetro aí ajustado, né, pelo Grid Search CV, e nós vamos avaliar qual é o melhor entre os 5 testados. Mas antes ainda de colocar em si o modelo para rodar, para funcionar, ainda é necessário fazer alguns tratamentos, né? O principal tratamento é o tratamento de variáveis categóricas, né? A gente tem que transformar aí categórico em numérico, que a maioria dos modelos não entendem caractere. E aí a gente utiliza aí o Label Encoder, que ele já facilita, já faz esse trabalho para a gente, transforma. Por exemplo, lá vimos que tinha lá pleno dia, anoitecer, né? E isso o modelo não entende, né? E aí ele converte isso para numérico, 0, 1, 2, 3, 4, né? Assim como é o dia da semana também, segunda, terça, quarta, não entende, então tem que transformar para número, né? 1, 2, 3 e por aí vai. E excluir os valores nulos, né? Caso tenha, né? A gente tem que excluir, porque o modelo não trabalha com valores nulos, né? Pelo menos os 5 aqui que nós escolhemos não trabalha com nulo, né? E a parte aí importante de dividir a base em duas partes, né? Dividir ela em treino e teste, né?
utilizamos aí uma proporção padrão, aí o pessoal muito utiliza de 70-30, né? 70% de treino e 30% para teste, né? E dividir aí o data frame em previsores e alvo, né? No caso do alvo aí, esse teve acidente com vítimas ou sem vítimas. Bom, para interpretar os resultados dos modelos, né, eu criei aqui uma tabela para nos auxiliar, né? E é o seguinte, aqui tem um modelo e aqui é se ele foi executado sem hiperparâmetro, ou seja, no seu default, né? Ele foi executado aqui no caso o KNN, né? Ele chegou numa acurácia de 79,42%, né? E depois quando a gente obtém aí um hiperparâmetro bom, né? E ajusta, né? A gente consegue ter aí uma acurácia de 82,04, né? Um ganho de 2,62%. Né? Isso a gente aplicou em todos os modelos, né? Executando com parâmetros de default e com seus hiperparâmetros e chegando aí tendo ganhos, né? E aí criando essa tabela aqui para fácil visualização, né? Nós vemos aqui que a árvore de decisão ela teve a melhor acurácia, né? 83,78%, aí com um tempo de execução de 0,22 segundos, ou seja, um excelente tempo e uma excelente acurácia, né? Aí em segundo lugar, chegando perto, o XGBoost com 83,75%. Né? Só que o tempo dele, né, é um pouquinho maior, né? 18 segundos. Né? E aqui, olha, veja, a floresta aleatória também tem uma boa acurácia, né? Mas ela tem um tempo aí grande de execução, né? Então não auxilia muito, né? E aqui vale destacar o Navy Base, né? Que é um modelo muito simples de ser executado, né? Ele realmente tem poucos parâmetros, né? Então você vê aí que ele tem uma acurácia de 82%. E olha só que tempo, 0,06% de segundos, né? Então assim, ele é um modelo bem simples, né? Bem enxuto, executa muito rápido. Então assim, é muito importante também, nós separamos aqui a quantidade de acertos e erros do modelo, né? Então, confirmando aí que a árvore de decisão tem aí o maior número de acertos, né? No seu modelo, né? Dando essa boa acurácia aí de 83,78%. Então, sendo assim, o melhor modelo que nós utilizamos com os dados todos tratados, né? É a árvore de decisão. Muito obrigado a todos. Até a próxima.